Renascença. Redescobrindo a cultura indo-portuguesa. Bem-vindos à Renascença Goa. Hoje vamos falar com a doutora Hilda Moreira de Frias Santana da Silva, historiadora da arte, investigadora e autora de vários artigos e livros sobre património e arte, sendo um dos seus campos de estudo a arte da talha em Goa. E temos mais, o coro Aradon, dirigido por Omar de Loyola Pereira. Estamos, pois, em muito boa companhia. Então, Hilda, muito boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, muitos parabéns pela publicação deste livro. E pode-nos dizer como surgiu esta feliz ideia? Então, a Goa Arte dos Púlpitos já foi pensada há muitos anos atrás. A ideia foi uma das primeiras vezes que vim a Goa com a família, com os pais, de ir visitar várias igrejas. Tenho a licenciatura em História da Arte pela Universidade de Coimbra e estava naquela altura no início do mestrado. E pensei, vou fazer alguma investigação, alguma história. Fui visitar igrejas e quando chego a Portugal pedi uma bolsa para fazer um levantamento de tipologias de púlpitos em Goa. Isto foi em que ano? Isto foi em 96, 97. O que acontece é que, em termos de história da arte, para mim foi um desafio, porque em Portugal nós temos muitas tipologias de púlpitos, grande parte dessas tipologias são oriundas da Europa, não é? Os desenhos, as gravuras, as estampas chegam da Europa a Portugal, e isto no século XVI, XVII e depois XVIII. E aqui, o que é que acontece? A estrutura é uma estrutura muito semelhante, mas depois o que é o tal desafio, em termos da história da arte, é esta interligação com a parte decorativa, não é? Da decoração exterior do púlpito, que muitas vezes é pegar naquilo que são as bases que vêm de desenhos europeus, mas depois com um toque completamente diferente e maravilhoso, que faz com que uma pessoa se perca a olhar para toda esta decoração. Qual é o período histórico que abrange? Desde século XVI até século XIX. Sim. Portanto, são vários estilos. Sim, são vários estilos que vão passando. Há alguns dos elementos estudados e apresentados no livro. O livro é uma parte pequena do que foi depois o que eu aproveitei para fazer a tese de mestrado. Eu depois fiz a tese de mestrado com muito mais exemplos de púlpitos, mas depois para a publicação teve que ser reduzido, portanto houve um estudo muito maior. Quantos eram os púlpitos que estudou? São 100 e tal. Por todo o território? Norte a sul de Goa, sim. E portanto abrange desde o estilo, o maneirismo, a parte depois do barroco e depois os neos, principalmente o neogótico. Bom, mas como é que em certas igrejas nota-se, digamos, uma dissemelhança entre o altar e o púlpito? O que acontece? Há vários púlpitos que estão hoje em algumas igrejas e não foram feitos para essas igrejas, não foram pensados para essas igrejas. Um dos púlpitos que é extraordinário é da igreja de São Jerónimo de Mapuçá. Quando nós entramos, parece que o púlpito vem do chão ao teto, com as figuras interessantíssimas e que tinha pertencido a uma outra igreja de Velha Goa. Portanto, foi o reaproveitamento e alguns dos púlpitos não estão no seu local de origem, de onde tinham, porque as igrejas foram transformadas. Outras também, porque como o púlpito deixou de ser utilizado nas cerimónias,
Havia alguns sacerdotes que diziam: eles só fazem é com que não haja muito espaço para as pessoas poderem estar, então vamos retirar o púlpito. E alguns foram desmantelados, foram desfeitos, há muitos que estão na parte guardado, na parte da sacristia ou noutra parte da igreja, reaproveitar algumas partes das madeiras, portanto... foi algumas das coisas, dos pontos em que eu notei diferença, ou seja, desde que eu fiz o levantamento até eu fazer o livro e até aos dias de hoje, que eu continuo, sempre que venho a Goa, continuo a ir ver igrejas, a fazer... Estou a pensar fazer um novo trabalho mais abrangente exatamente dentro desta ideia da parte religiosa, tanto da arquitetura como da parte da talha. São as diferenças, o que é que foi mudando, de que maneira é que há exemplos que existiam há uns anos, agora já não existem, de que forma é que muitas vezes eles vão sendo reutilizados, mesmo de que forma é que a conservação e o restauro é feito e de que forma é que, de maneira que as cores muitas vezes também vão mudando em relação às figuras, acaba por ser um trabalho interessante. Vamos interromper por uns minutos a nossa conversa para ouvir Dai-nos a Benção, interpretado pelo coro Aradon. Dai-nos a benção. Virgem
Estava a falar sobre os Sim. elementos decorativos. Os elementos decorativos, sim. É interessante que assim, o sobrecelo, ou quebra-voz, geralmente tem a inclusão da pomba do Espírito Santo. Depois temos, descendo, não é? A porta, por onde o sacerdote entra para o púlpito, e por cima dele, muitas vezes, uma representação ou do santo, o orago da igreja, ou de a Virgem Maria, tal. E algumas vezes são pinturas, e essas pinturas têm sempre um toque muito mais oriental. A Nossa Senhora tem um tom de matez, um tom de pele um bocadinho diferente, o cabelo, o próprio penteado que tem vestido, muitas vezes temos aqui assim uma ligação entre os vários elementos. E depois temos a varanda do púlpito, que tem uma estrutura em madeira que depois era recoberta com outra estrutura em madeira, e essa sim toda trabalhada. E portanto essa varanda, a parte das várias faces da varanda, grande parte das vezes, como penso na igreja de Espírito Santo de Margão, são representações ou dos evangelistas ou de santos, e na base, é que grande parte das vezes, ou a maior parte das vezes, estão representações mais orientais. Os homens ervados, portanto, com o rosto, parece com folhas no rosto, metade homem, metade peixe, ou metade mulher e metade peixe, as nagas e naginas. Portanto, temos aqui uma simbiose entre o gosto, a arte que veio da Europa e a arte de Cuba. Mas como é que se explica isto com o Tribunal da Inquisição, ou com o movimento da Contra-Reforma? Como é que permitiram isto? Pois, é mesmo algo que nos deixa a pensar como é que estas figuras nos vão aparecendo. Mas também temos que pensar algo que é interessante, que é assim, nesta época a ideia é chamar a atenção de quem vai à igreja para o que está ali a decorrer. Muitos vão sem saber a língua em que está a ser feita a cerimónia. Portanto, o apelo visual é importantíssimo. E o que eu penso é que deixaram passar, como disse bem nesta altura, também porque os artífices, os artistas que fazem o trabalho de talha, são artistas que trabalham para vários setores e, portanto, são aqueles que, tendo um elemento, uma base, depois a vão reestruturar e remodelar de uma outra forma, mais perto daquilo que eles sentem, o que eles conhecem, e também mais perto daquilo que são os elementos mais normais para quem está a ver. Mas os artistas teriam sido ingleses, indianos ou estrangeiros, para dizer portugueses? Em termos de documentação, que eu saiba, não há pagamentos, não há documentos que nós tenhamos acesso e tenhamos encontrado, mas sabemos que há um ou outro artista que vem do Reino, mas a maior parte são artistas de Cuba. Sim, aliás, não se explica, quer dizer, os motivos indianos. Não é? Um artista europeu não vai fazer assim. E mesmo muitas vezes na própria folhagem que é utilizada, curva contra curva, a ideia de movimento, as pequenas cabeças que nos vão aparecendo têm sempre um lado mais oriental, portanto a própria policromia que é utilizada. Não estou a falar da policromia que nós vemos nos dias de hoje. Na parte primitiva, logo do início, a policromia não seria assim, mas tudo isso, todos esses elementos acabam por ter muito a ver com a parte oriental e nada com a parte portuguesa. Portanto, a estrutura é europeia, vai nos tratados, vai nos vários livros. O que vai acontecer é que depois os artistas goeses vão trabalhar de uma maneira diferente dentro daquilo que é o seu gosto e daquilo que eles conhecem. E a religião dos artistas, pelo menos neoconvertidos, teria sido isto? Teria sido, penso que sim, mas no entanto eles antes de serem convertidos teriam sido hindus e teriam trabalhado
teriam toda a bagagem. Lembremos dos templos feitos, por exemplo, em pedra, todo aquele trabalho que é feito em escultura, depois toda a escultura em madeira, todo esse trabalho que os artistas de Goa vão fazendo ao longo dos séculos, vai-lhes dar toda essa bagagem para depois trabalharem nas igrejas e fazerem o trabalho desta forma. Com alguma ideia, com alguma supervisão, com algumas indicações, certeza, de algum dos padres que tenha vindo, de algum artista que também tenha vindo, mas eles já têm todo este conhecimento anterior. E as tintas? Sim, grande parte das vezes o que acontece é que as igrejas são douradas. Só deixa de ser dourada quando muitas vezes não há dinheiro para se poder fazer esse douramento e, portanto, a igreja base é utilizada para a decoração a folha de ouro, sim. Em relação a pigmentos, são essencialmente pigmentos naturais que são utilizados e que eram pigmentos que são feitos em Goa. Portanto, hoje continuam a usar pigmentos locais ou são... Porque já há muito trabalho de restauro feito com a ajuda de técnicos portugueses. Exatamente. Há muito trabalho feito de restauro, tanto a nível da parte da arquitetura, como também de pintura e mesmo de altares e de púlpitos também, feito por equipas multidisciplinares e por equipas portuguesas e goesas e indianas. Penso que alguns dos elementos que são utilizados ainda sejam tentar utilizar o que se utilizava anteriormente, outros não. Agora, a ciência e as técnicas ajudam-nos às vezes a fazer coisas diferentes e a melhorar. Sim. E uma coisa que sempre quis saber é porque é que os púlpitos estão, às vezes à esquerda, às vezes à direita. Antigamente havia dois lados, ou seja, um é o lado da epístola, o outro é o lado do Evangelho, e em que a partir daí depois o padre irá pregar. O que aconteceu é que, em algumas igrejas, o púlpito deixa de estar desse lado do Evangelho e, por questões meramente de comodidade, acaba por, às vezes, ser colocado do outro lado. Também há uma outra ideia que muitas vezes acontece, que são as igrejas que têm púlpitos duplos, que têm dois púlpitos, um do lado, outro do outro. A Sé tem mais de um púlpito, mas são do mesmo lado, do lado direito. Sim. Não vejo púlpitos de dois lados. Não vejo. Por exemplo, na Sé Nova, em Coimbra, há o púlpito de um lado e do outro. Geralmente era para o pregador, e o pregador que era convidado em dias de festividade e, portanto, acabavam por ter um púlpito de um lado e do outro. Em seguida, o coro Aradon interpreta Eklot Samtso Somi, letra e música do saudoso padre Vasco do Rego, a quem prestamos a nossa homenagem. O padre Rego faleceu em fevereiro deste ano. Durante a sua longa vida, de 96 anos, compôs a letra de mais de 300 cânticos litúrgicos em Konkani, musicando pelo menos uns 50. Fazem parte do livro de cânticos Gainon Tsojalo, da Arquidiocese de Goa.
Portugal tem encontrado documentos, por exemplo, plantas das igrejas ou nomes dos arquitetos, etc. Em Portugal consultei alguma bibliografia do que já tinha sido publicado, consultei o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Histórico Ultramarino, e aqui no arquivo em Panjim também foram consultados bastante documentação. Mas não é muito fácil, porque muitas vezes aparecem nas contas de um determinado convento ou de uma determinada igreja, aparece pagamento a pintores, ou aparece pagamento para tintas, mas depois não há nenhuma indicação que nos diga se foram para fazer uma pintura, se foram para fazer... Só quando aparece folhador, ou que digam mesmo para o trabalho do entalhador, ou assim, é que dá mesmo para termos certeza. Bom, agora falando um pouco do teu trabalho de campo aqui em Goa, algumas experiências boas, bonitas, memoráveis? Sim, o trabalho tem sido mesmo extraordinário. É percorrer o território de uma ponta à outra, ter a colaboração não só dos sacerdotes que na altura estavam à frente de cada uma das igrejas, naquela época, mas agora muitas vezes eu tenho voltado às igrejas e já são outros, mas o acolhimento é sempre muito bom, o gostarem que se vá lá e que se conheça e que se tenha interesse em relação ao património que está à guarda deles. As próprias pessoas, pode ser o sacristão, ou o próprio homem ou a senhora que está a guardar a igreja, gostar de abrir as luzes, gostar de mostrar, acaba por ser muito interessante, e muitas vezes até querem que nós fiquemos mais tempo, que nós vejamos com mais calma, contam algumas histórias, acaba por ser muito, muito enriquecedor e muito interessante mesmo todo este trabalho de andar aí pelas estradas Goa, desde o norte ao sul, a ver estas igrejas, capelas, muitas vezes. Às vezes há surpresas boas, outras não. Já me aconteceu chegar a uma das igrejas e tinha lá uma fotografia de uma determinada imagem, de uma determinada peça. Cheguei lá e ela já lá não estava. Perguntei a quem estava nessa altura e dizia que não, que nunca lá tinha estado. Não, isto nunca existiu. Eu disse, mas existia. Não, isso não está cá. Eu disse, é a pintura que está por trás portanto, no púlpito, na parte logo, e mostrei-lhe a fotografia que tinha tirado há uns anos atrás. Eu nunca vi isso, pois, mas isto esteve cá neste ano. Pronto. E agora a Igreja tem reconhecido este trabalho? Eu, quando vim, lembro-me que das primeiras vezes falei com alguns membros da Igreja e ficaram muito encantados com este levantamento estar a ser feito. E, na realidade, acaba por ser um trabalho que, com esta diferença de anos, desde 96, 94, 96 até hoje, dá-nos para perceber um bocadinho qual é que tem sido o caminho e quais são os trabalhos e os trabalhos de beneficiação que têm estado a ser feitos até agora. Penso que levantamentos destes fazem também com que as pessoas que estão com estas igrejas e estas capelas a seu cargo tenham uma visão mais cuidada daquilo que têm à sua guarda, não é? E em termos da Igreja Oficial, perceberem que há várias outras equipas e várias outras pessoas que têm vindo de Portugal nestes anos mais recentes também fazer este trabalho e que têm tido um trabalho conjunto e que têm ajudado, não é? Olhar-se para este património que digo eu, infelizmente em Portugal eu penso que está um bocadinho esquecido e que não deveria estar e, portanto, mostrar que tudo o que há em Goa é sempre bom. E em Portugal, acha que são os mesmos problemas que nós sofremos aqui ou são diferentes? Assim,
O problema base, eu penso que é sempre o mesmo, que nunca há dinheiro para nada destas coisas. Nunca há dinheiro a nível estatal, governamental, da parte da própria igreja, não há, não é? Portanto, muitas vezes, quando há dinheiro, ele é canalizado para outras vertentes que não para esta de defesa e conservação de património. Portanto, este é um problema comum, não é? Muitas vezes há o gosto e há o empenho, mas depois não há o poder passar, o poder conseguir levar isso a bom porto e levar isso para a frente. Em Goa há um problema maior do que em Portugal, que é exatamente o clima. As monções, tudo isto faz com que o património se degrade mais facilmente e tenha mais problemas a nível da conservação. E, portanto, é necessário ter uma maior atenção para preservar o que está e para fazer com que no futuro ainda continuemos a ter, para os que vêm depois de nós continuarem a ver e continuarem a usufruir daquilo que foi feito há tantos séculos atrás e que mostra exatamente esta ligação inequívoca e forte entre Portugal e Goa. Logo de início a Hilda nos deu esta boa nova de que vai continuar a trabalhar nesse sentido. Pode-nos dizer uma coisa mais para terminar a nossa conversa? Quais são os planos? Bem, eu sou filha de goês, casada com goês e portanto, isso faz com que eu continue a vir a Goa muito mais a miúdo e variadíssimas vezes. Tudo o que está à nossa volta faz com que os meus olhos também, a outra metade minha, europeia, fique completamente encantada de estar cá e de ver tudo o que nos rodeia. E, portanto, a minha ideia neste momento em que eu estou a trabalhar há algum tempo é fazer um levantamento não só da parte para publicação, não só dos púlpitos, mas a nível da própria igreja, da própria estrutura, e fazer quase como que um catálogo de várias igrejas com o que é a parte arquitetónica e a parte interior e tentar e fazer com que isso seja publicado de uma forma bilingue, portanto em Portugal e em Goa. Então, muito boa sorte neste sentido. Muito obrigada. E que volta Goa muito mais vezes. Obrigada. Muito obrigada. Terminamos esta edição de Renascença Goa com um cântico de louvor à Virgem Maria, o tradicional Pau Maê, interpretado, como sempre, pelo coro Aradon, a quem muito agradecemos. Renascença, magazine mensal apresentado por Oscar de Noronha. Produção de Centro de Artes Indo-Portuguesas de Penjim.